Vamos fazer um minutinho de silêncio. Vamos iniciar a nossa reunião. Vamos fazer a oração. Pai nosso, agradecer, cabeça da guarda. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O professor vem falando sobre esse projeto, então para falar aqui. Eles foram. O primeiro que foi protocolado aqui foi dia 11 de outubro, foi uma proposta de alteração na Lei 1126, que trata da reestruturação daquela regulamentação previdenciária do Jacuri-Prévio. Que tem uma emenda constitucional, né, que todo mundo sabia, teve aquela discussão toda, a gente primeiro alterou a lei orgânica, depois fez uma lei complementar. E nessa lei complementar, foram passadas assim, várias discussões, cada um teve uma opinião, principalmente o caso da pensão, que muitos não concordaram. Aí a gente fez algumas ponderações, ouviu um, ouviu o outro, e principalmente as posições do sindicato, que eles não estavam concordando, né? Aí a gente chegou e fez a lei. Aí a Wanda insere ela lá no CAD prévio do Ministério da Previdência, que hoje tudo é online, né? Aí eles foram analisar. A primeira análise que veio, aí eu anexei junto com o projeto de lei um parecer, né, do analista do Ministério da Previdência, informando os pontos que eles encontraram divergente com a emenda constitucional. Ou seja, a nossa lei municipal está irregular. Tem um ponto lá que é o 2.4, falando que não foi verificado o período, né, para tratar da aposentadoria especial. Por exemplo, um servidor que ele está aí exposto a um raio-x, alguma coisa assim, ele teria direito a uma aposentadoria especial. E nós temos que prever isso na nossa lei, isso é um ponto. E aí depois ele listou da letra A até a letra G. Isso está no relatório, está anexo ao projeto de lei, informando quais são as irregularidades que tem na nossa lei. O que simplesmente foi feito? Pegou aqueles pontos todos que eles listaram e a gente adequou de acordo com o que eles orientaram a fazer. Porque se a gente não fizer isso, digamos que a Wanda está aqui, ela pode até explicar melhor. Tem um ato de aposentadoria ou pensão, ela vai ali e faz de acordo do jeito que a nossa lei está. E ela começa a pagar. Só que esses processos, eles vão como chama o sistema do Tribunal de Contas? No fiscal. Aí eles ficam lá pendentes para homologação. Quando o Tribunal de Contas passar a mão nesse processo, ele vai ver que nós não estamos adequados à lei constitucional. Aí ele vai solicitar a Wanda a solução, né? Só que já vai ter pago, já vai estar em pagamento. O que pode acontecer? A pessoa vai ter que devolver o dinheiro e a Wanda também fica responsável. Então, o que está acontecendo? Ela não vai poder fazer nenhum ato do jeito que a lei municipal está. Mas agora regularizou. Agora, a gente fez a proposta de alteração e regularização de acordo com a orientação do próprio Ministério, que para a gente até então estava tudo ok, né? Aí quando foi a lei para lá, a gente viu que não está certo. Tudo é analisado, né, doutor? Tudo é analisado. Se não tiver de acordo com o que eles orientam, aí quando vier uma auditoria, alguma coisa assim, pode vir uma multa, alguma coisa, porque é para os municípios se adequarem à Constituição. Infelizmente, gente, quando altera lá em cima a emenda constitucional, o prefeito ele não tem essa opção de não mudar. Então é complicado. Ele tem que mandar o projeto, a proposta do projeto, para adequar a lei. Ele não está criando nem inovando, ele está simplesmente adequando a lei uma emenda. Sim. Sim, mas
quando se fala do regime próprio, sempre é uma coisa conturbada. Certo? Hoje, por exemplo, eu estou vendo um representante do sindicato. Na banda do Jupiter. Mas foi passado para eles, né, com antecedência. Esse projeto, ele cabe duas discussões, né? Porque a gente tá fazendo simplesmente, se você pegar o relatório do Ministério da Previdência e as propostas de alteração, é exatamente porque eles tocaram os pontos, são só esses. E aí, acredito que vai na segunda reunião, vocês podem ir atrás do pessoal do sindicato, né, conversar com eles, que eles foram comunicados, né? Assim que eu recebi a notificação do Ministério da Previdência, já foi passado para eles, né? Eles não estão assim, sem saber, não. Mas é bom se vocês tiverem alguma dúvida, né? Vai com eles. Aí, se vocês mantiverem a mesma opinião que eles deram na primeira, pode ser que aconteça isso. Tem que pegar o que está na emenda. Porque aquelas alterações que a gente fez, as ponderações, foi atendendo, lógico, né? Na intenção de não prejudicar tanto o servidor, de dar mais benefícios. Só que, infelizmente, a emenda está de um jeito, a gente tem que seguir ela. A outra reunião que vai ter no dia 25 vai continuar. Eu estava conversando com o doutor Cristiano ontem, ele estava nos falando que o prazo de uma para a outra teria que ser 10 dias. Aí, se a gente abrir só a discussão, né? Não tem a votação hoje, para que seja na reunião ordinária de novembro. Na primeira. Se caso, né, vocês forem votar ou não votar, seria na primeira. Sim. Porque o que a gente precisa é só iniciar, como ela precisa de 2 turnos, o prazo é dezembro, então a gente está contando que é 30 de novembro, nós temos que resolver e passar para lá. Caso a gente faça, tem alguma pendência, a gente tenha que voltar na Câmara de novo, a gente tem medo de não dar tempo, né? Então a gente pediu para iniciar nessa, pelo menos, a discussão, e na próxima, se vocês já estiverem maduros, esclarecidos, aí vocês pegam o parecer do Ministério da Previdência e vai no sindicato ver o que está na proposta da lei que o Executivo propôs. O parecer do nosso jurídico também fez esse projeto. Ok. Esse é um. Que para a gente, questão de prazo, esse é o mais importante. E aí depois tem um que é importante também para os servidores da área da saúde, que é o piso do agente comunitário de saúde e do agente de endemias. Que aí tem uma emenda condicional também, ela foi de maio. Em junho, o Ministério da Saúde publicou uma portaria informando que os salários seriam os 2 salários mínimos, né? R$ 2.400 reais, 424 para ser preciso. E só que lá embaixo estava com um problema, não era bem do Ministério, porque na portaria fala que o recurso seria a partir de junho, retroativa a maio, só que a produção deles não estava em dia, então estava vindo recurso para 10, 11, aí dia 10 agora, de outubro, caiu o valor integral para os 18 agentes, aí assim que caiu a gente já fez o projeto de lei para vir, e está colocando que a lei seja retroativa 1º de outubro para já pagar eles. Porque assim, o dinheiro está na conta, nós não podemos usar para outra coisa, é deles, né? Então, para eles receberem já no próximo mês. E antes estavam vindo só de alguns, né? Não, era parte, né? Não tinha como, não caiu o dinheiro todo. Certo. Mas essa parte que está vindo agora eles vão distribuir para eles? Sim, agora só 2 salários mínimos. Aí a gente conversou com a Fernanda para ver, né? Se o problema era só em Jacuri da produção ou se seria geral. Se teria como, né, fazer um ofício, alguma coisa, para ver dos retroativos, se o governo vai mandar. Se cair, a gente coloca na conta deles, porque vem um recurso específico. A gente não pode usar para mais nada, é deles, né? E não era só aqui em Jacuri também, não? Segundo o que a Fernanda falou, o problema de produção era geral. Então, agora que adequou, e a gente fez uma reunião com eles, foi na sexta-feira, falou da proposta que ia mandar o projeto, né, para eles já receberem no mês de novembro, e que eles mantenham a produção e alimentem o sistema, senão vai dar problema depois. Aí o recurso não está indo. Sem produção, não tem nada feito. Então, esse é o que a gente acha importante também, porque aí eles já receberiam normal no mês de novembro. Porque se deixar para novembro, eles vão receber e vai só passar para frente. E como o dinheiro já está na conta,
E nesse mesmo projeto que tem o cargo de agente comunitário de saúde, a gente está aumentando 2 vagas do cargo de enfermeiro, que temos 5 e parece que precisa de mais 2 e não tem vaga. É que na verdade demanda de 7, né? Sim. Só que parece que alguns médicos que estavam trabalhando aí, não é que vai ficar sem médico, gente, mas assim, nos períodos todos precisa de um enfermeiro mais experiente para compor a equipe e acompanhar o médico. Geralmente a maioria das coisas lá, o enfermeiro mais experiente é o que desembola as coisas, né? E os técnicos de enfermagem também ajudam muito. Né? Aí vai precisar de mais 2. Esse daí tá no 7 mesmo. Hã? A demanda hoje mas só tem 5. E esse aí está no mesmo projeto que porque o quadro que está o agente comunitário de saúde está o de enfermeiro. E a lei do agente de endemias é uma lei à parte, mas está junto. E que situação está o piso da enfermagem? O piso da enfermagem está aguardando fazer a mesma coisa que aconteceu com o piso do agente comunitário de saúde, porque teve a emenda constitucional, alterando, falando que não poderia ser inferior a 2 salários mínimos. Apesar de não poder atrelar salário mínimo, eles atrelaram, né? Aí veio uma portaria em junho, se eu não me engano, eu coloquei junto, ela é 30 de junho, falando o seguinte, que o valor seria 2.400 para o ano de 2022, 2.424, e o recurso da União. Aí eles colocaram a fonte de despesa, de elemento, tudo que vai ser pago. Então aí, inclusive a CNM tinha orientado para os municípios não alterar antes da portaria, porque aí a portaria está vinculando e está determinando que quem vai pagar é a União. Agora o piso do enfermeiro foi feito e até hoje não tem a fonte de receita. Porque igual o piso do magistério, que é dos professores, quem paga é a União, tem o Fundeb. Então já vem tudo certinho. O piso do agente comunitário de saúde também é eles. Agora o do enfermeiro, até então, o município não tem orçamento, eles também não colocaram, simplesmente aumentaram. E quem vai pagar? E parece que deu um problema enorme. Para a gente, que é um município de pequeno porte, tem os enfermeiros que são necessários terem eles trabalhando, lógico, né? E não é que eles não merecem, com certeza eles merecem, que às vezes eles fazem um trabalho até mais que o médico, né? O enfermeiro é o que realmente põe a mão no pesado. Agora, aqueles hospitais tipo a Santa Casa, que eles são... depende, né, de verba pública e tudo mais, eles estão penando, porque eles têm um piso, tudo aumentou. É diferente de uma TRD que é particular e é riquíssimo, né? Agora uma Santa Casa sofreu com isso também. E eles, no administrativo deles lá, tem que colocar, porque lá eles pagam o piso, pagam a hora extra, pagam um monte de coisa. Insalubridade. Isso repercutiu muito. Agora, realmente, para os municípios não foi informado a fonte de despesa. Aí no governador do estado também, até então, não fez. Certo. Igual está o piso do magistério que foi divulgado, né, que Bolsonaro 33%, aí a gente deu o reajuste da inflação, mas até hoje tem demandas judiciais, né, porque a maioria que está entrando, que foi bem mais alto que o valor da inflação, né, e eles não comprovaram que seria o valor aluno, a conta antiga do antigo Fundeb era por valor aluno. Aí tem a lei nova do novo Fundeb, extinguiu esse cálculo, aí não tem cálculo nenhum. Aí tem um parecer da AGU falando o seguinte, como não tinha nada para poder fazer o cálculo, eles usaram o cálculo antigo. Mas a lei, ela não está mais em vigor. Aí há uma discussão judicial sobre esse cálculo. Aí a maioria dos municípios que o sindicato entrou, ou o município entrou, na Justiça Federal, né, eles estão falando que não tem direito, porque o cálculo não tem previsão legal. Dos 33%. E tem um outro projeto de lei também, que se vocês acharem, a gente não tem tanta pressa, mas a gente tem que regularizar, é porque a gente tem a Defesa Civil Municipal. A Defesa Civil Municipal, ela tem que ser composta, né, com a coordenadoria e por um conselho. A gente tem, só que o Estado, ele alterou a nomenclatura, era CONDEC e mudou para CONTUDEC. E tem um sistema aí que a gente tem que ser integrado, que hoje tudo, a gente, tudo tem os programas e os sistemas, né, da Defesa Civil. Aí tem que ter um servidor que vai ser capacitado, mas a gente não quer cargo nenhum, é só a estruturação desse CONPIDEC com a coordenadoria e o conselho. Precisa ter um engenheiro, precisa ter um coordenador técnico, alguém que mapeie as áreas, né? Por quê?
E para que serve, doutor, mais especificamente? Geralmente, por exemplo, você vê aí algumas cidades na região, quando tem chuva, alguma coisa, recebem cesta básica, tem um cartão para poder receber as coisas, a gente não está, a nossa coordenadoria, ela está toda desautorizada. O que a gente precisa fazer? A gente precisa reestruturar a lei, colocar o conselho para funcionar, mais a coordenadoria, mas não é só no papel não, a gente precisa treinar uma pessoa nesses sistemas, que quando vem a emergência, é tipo assim, aconteceu hoje, eu preciso para amanhã, né? Colchão, cobertor, doação de alimentos, de tudo, tem que ser muito rápido. Então não adianta chegar, igual por exemplo, vai acontecer uma chuva no final do ano, se porventura alguma casa cair, alguma coisa assim, como que a gente vai fazer? Como que a gente vai conseguir o auxílio aluguel que o governo dá? A pessoa já vai fazer esse mapeamento antes, né, doutora? Não, aí tem um plano de contingência que depois que a gente fizer essa reestruturação, a gente vai mandar o plano de contingência para a Câmara. O que é? É o mapeamento de todas as áreas de risco do município, tanto para a seca, quanto para excesso de chuva, né? A gente tem que colocar. E geralmente, quando tem os perigos e tudo mais, o município, os coordenadores, né, os membros da Defesa Civil vai atuar. Esses coordenadores, pessoal do conselho, eles vão ser servidores, membros, né, da sociedade civil, pode ter representante da Câmara, que vai ajudar, mas eles não serão remunerados por isso, né? É um conselho normal. Só que a gente está precisando estruturar e treinar alguém nesse sistema, porque a gente tem visto que muitos municípios têm recebido até veículo e a gente, tipo assim, está parado no tempo, né? Hoje nós não temos, então. Nós temos, mas ele está todo irregular, não é ativo. Pois é, doutora, no caso... ou seja, nós estamos ficando para trás. Aí não adianta também você criar um conselho que a pessoa não sabe nem por onde passou, está lá só o nome da pessoa, né? A gente tem que pegar o coordenador, pegar os cabeças e colocar alguém para treinar nesse sistema. Porque a pessoa tem que produzir a prova, né? O que é? Ir lá, tirar relatório fotográfico dos danos, o que aconteceu, uma ponte que foi embora, tudo, a chuva, uma casa que caiu. Muita não, mas assim, às vezes, por exemplo, se aconteceu uma inundação, a pessoa precisou ir para as escolas, as famílias, você consegue cesta básica, você consegue colchão, você consegue cobertor, né? É o mínimo. Assim, agora, se Deus permita, né? Se algum dia acontecer que a gente estiver preparado, a gente vai ter ajuda. Certo. Agora, se a gente não fizer nada, vai ficar aí os outros recebendo e nós só olhando. É o mínimo, mas é o mínimo que para quem está sem nada vai fazer. É o mínimo essencial, né? É o mínimo essencial. Às vezes vem uma água mineral, uma água potável, que a pessoa está desalojada, né? Às vezes a gente consegue uma verba para ter um aluguel social aí por uns 6 meses, para alguém que fica sem a casa. E assim, quando chegou o problema, não adianta a gente falar como é que funciona. A gente tem que saber como funciona tudo antes para poder agir na hora, né? Porque a hora vai ser uma emergência, uma coisa imediata. Justamente. Então a gente está pensando em fazer isso. E o próximo passo, fazer o plano de contingência, trazer para a Câmara e ter uma pessoa treinada para mexer com isso. Essa pessoa treinada pode ser um funcionário da prefeitura? Tem que ser um funcionário, né? Que uma pessoa particular não vai querer fazer de graça. Agora ele vai ter que ter um auxílio do engenheiro, né? Do pessoal de obras. Certo. Engloba tudo, engloba a saúde, porque se alguém machucar, ficar doente. Envolve a assistência social que você vai estar atendendo pessoas carentes, envolve a educação, porque geralmente você vai usar uma escola, né, para poder abrigar uma família. Então, assim, envolve o município por si só, né, a sociedade, né, porque... Mas então nós já temos no município pessoas que atuam nessa área. Só não está ativo. Só não está ativo, porque mudou a nomenclatura e agora, o que você entra lá no sistema, a primeira coisa, eles colocam assim, Lei de Alteração COMPDEC. Nós temos o COMDEC. Aí nós estamos desatualizados. Então, o primeiro passo é esse. São essas pessoas? Eu não sei de qual não. Tem um conselho lá criado. Assim, de falar exatamente quem são, mas assim, às vezes nomeia a pessoa, tá lá, só o nome. Mas elas têm que passar a atuar, a praticar, a interagir com essa área, né? Porque na hora que vem o problema, todo mundo quer a solução, mas está lá um sistema, né? Tem um sistema do Estado e tem um sistema nacional. Que aí o município tem que cadastrar todas as solicitações. Hoje você não faz mais ofício, você não liga para ninguém, você entra no sistema. Aí, esse é o outro projeto de lei. Faltou o gráfico efetivo de E agora faltou o último da falta.
cargo efetivo? Não, o agente de endemias a gente não está mexendo no cargo, é só colocando o valor do piso. Sim. Porque o agente comunitário de saúde e o agente de endemias é a mesma lei, só que eles fizeram. Nós temos leis diferentes, são cargos diferentes. E o último. Da forma que Dispõe sobre alteração na lei complementar. Ah, tá. Porque, se eu não me engano, eram 2 vagas no município, ou 3, vão passar para 4, se eu não me engano. De quem? Do agente de endemias. Não, do agente nós não Porque ele estamos está falando, ó, Não. criação do emprego público efetivo de agente. Não, é que altera a lei que tratou da criação do emprego público, que é a lei 1112. Pois é, né? Aí, nesse momento, nós estamos colocando só o piso para ele, que era 1.000, acho que era 455. A lei é a mesma, né? Só está alterando o valor Só do que eu estava salário. olhando aí, nesse projeto do agente de saúde aí, É porque, a gente tem assim, um quadro lá que fala que são 21 agentes de saúde, que está lá no quadro. No município, se eu não me engano, São 18, só 19. 18. Aí, 18. Mas aí o que acontece? Tem 2 cargos que são efetivos. Exonerou. E aí, inclusive, para ter a regularização que estava com erro na produção, um dos erros era que nós temos um efetivo, que é o Licínio, né? Estava incluindo ele como efetivo, só que o sistema não aceita. Tem que colocar processo seletivo. Não, é a Mônica que exonerou. Não eram 3. Eram 3. Aí que o sistema não aceita efetivo. Aí só aceita o processo seletivo. Aí quando mudou o nome dele e eles regularizaram a produção, o nome da função, aí veio o recurso integral. Certo. Aí a gente, como é o piso já para receber, a gente vai ter que estudar o seguinte, como que a gente vai fazer com esses 2 efetivos, e para a gente vai ter que adequar o número de agentes à realidade. Aí a Fernanda ficou de fazer um estudo para saber se realmente os 18 é o que é o necessário para o município, se precisa aumentar mais algum para alguma área, ou se precisa reduzir. Aí depois que ela fizer esse levantamento, a gente vai, num segundo momento, a gente vai tratar dessa alteração, se vai manter ou não. Se vai ser exatamente 18, se vai ser 21, se vai aumentar. Então, solicitar lá para validar, só que vai ter que abranger as áreas, né? Só que como a proposta em tese seria só da alteração do piso, a gente esperou para mexer isso em outro momento. Então, a forma que ficou escrita aqui, então... Não, é porque assim, altera a lei 1112 que criou a função pública do agente de endemias. Não é que a gente está alterando a função. Não, mas aqui está falando sobre a criação de emprego público efetivo. É a emenda. Porque assim, quando eu vou alterar qualquer coisa nessa lei, eu tenho que, tipo assim, altera a lei número tal, igual, por exemplo, que criou o plano de carreira do município. Não é que eu estou criando coisa, eu estou só alterando o valor. Se você pegar o projeto e ler o teor dele, vai estar falando. Certo. Deixa eu até conferir. É isso mesmo. Da reunião anterior, não? Falou a leitura da reunião anterior. Não, a ata da reunião ordinária, a gente vê na outra reunião ordinária. Então, desses projetos aqui, ó, no caso que se pode colocar em votação hoje, de uma vez, os 2, o que está adequando o piso aí, os agentes de saúde, e endemias e o competente. E esse outro que está criando as 2 vagas de enfermeiro. Na verdade, as vagas de enfermeira tem que... Ele está junto no viagem. O outro é o cumpridente da defesa civil. O que está operando o piso dos agentes e está criando as 2 vagas. É um projeto só de enfermeiro e o outro está também operando o piso dos agentes de enfermeiro. E esse 2, só para ficar pendente o que tem que esperar o prazo, né, doutor? Que é o 3. Certo? Tem algum problema, doutor, esse outro? Não, esse a gente precisa. Não, estou falando desse CONDEC. Não, do CONDEC a gente precisa adequar. Quanto antes a gente fizer, melhor, porque a gente precisa inserir isso no sistema, e aí a gente vai criar o conselho e a coordenadoria, e o segundo passo a gente vai fazer o plano de contingência para trazer. Só são passos, né? Nós já estamos também no mês de novembro, que a chuva chega.
Então, coloca os três aí. É, com os três. Ô, Wanda, você quer falar alguma coisa sobre o Getúlio Pérez? Não, seja Tá vendo, né? Bom dia. Presidente, posso falar? Presidente, eu posso falar? Não posso falar nada? Vai falar. Não tem nada aqui na minha pauta. É sobre o primeiro projeto do Getúlio Pérez. Vou até comentar com a Wanda aqui, o Getúlio Pérez. Isso, né? Sempre que se trata dos dois órgãos, as duas partes sempre têm que estar juntas. Porque é tudo funcionário público, você entendeu? Mas às vezes que a gente vê aqui em algumas reuniões, participando de reuniões, algumas coisas não batiam. O sindicato de Getúlio Pérez. Eu estou falando até com uma palavra estranho, não tem ninguém do sindicato. Dá para ligar para ela e. Do sindicato não tem o advogado, não tem a presidente, tem o presidente. Eu sou diretor do sindicato, não sou diretor que nem que faz parte. No interno, eu não sei nada de sindicato, entendeu? Mas eu acho que alguém desse teria que estar aqui. Vai ter tempo ainda, não vai votar esse Vai votar. Vai votar na primeira reunião de novembro. Isso aqui é só início. E eu, por exemplo, eu como diretor, eu vou perguntar por qual motivo que ela não está aqui hoje. Pode acontecer o seguinte, como eles não tiveram reunião ordinária, na coisa, talvez não foram. Nem eu sabia que não hoje, quer saber? Mas é bom, ele pega o projeto, compra o Ministério da Previdência e vai. Aquele dia, quinta-feira, porque fica aqui na bola, porque quarta-feira era dia 12, quinta-feira era dia da reunião normal, você vai ter que não teve reunião quinta-feira? Não era feriado quinta-feira, nunca vi. E às vezes até não chegou por motivo, como não teve reunião na quinta-feira, às vezes não chegou. Quinta-feira, né? Mas o meu está certinho, toda vez que se trata do servidor público, eu acho que o sindicato de Getúlio Pérez tem que andar junto. Ainda mais que eu acho que o sonho da maior parte do servidor é voltar para o INSS. É verdade. Todo servidor que vai perguntar, ele quer INSS. Exceto alguns casos. Mas isso era fácil, é só nós tomar uma decisão. Então, ó, quando os dois órgãos não estiverem juntos, né, Wanda? Que puder adiar a coisa, espera os dois juntos. Decide com os dois juntos. O sindicato foi comunicado. A Wanda acabou de falar que enviou uma cópia. Se não veio, vai ter tempo ainda que vai Hoje foi só a apresentação, né, doutor? Hoje é só a apresentação. é só apresentação. Não tá bom para não vai ter projeto, pode deixar feito o Que eu acho assim, É bom que o porque já vai falar o dia que vai ser. Porque tipo assim, eu vou perguntar a ela, eu vou perguntar o advogado por qual motivo que eles não estavam aqui, que seria que está aqui. Eles são representantes, eles são nossos representantes lá, você entendeu? Eu acho que eles teriam que estar aqui, né? Agora, se eles receberam a comunicado e não estão, né? Não quero Nilton, eles receberam a cópia do projeto de lei, mais a cópia da análise do Ministério da Previdência. Talvez eles não tenham sido comunicados que a reunião de quinta seria hoje. Esse pode ter sido um problema. Nem eu sabia que reunião me dão hoje. Falamos que a reunião era quinta-feira. Eu entrei em contato Tem reunião hoje, né? agora, tanto advogado. Hoje é que tem reunião não? E ela me informou, ela tem uma reunião agora, o prefeito, e ele falou que Vamos girar, talvez da reunião hoje. Agora está falando, então eu entrei em Agora que o projeto já está lá dentro, Não vai ter uma forma de comunicação, vai ser Não, mudou não. tem outra. Mas ele se cria, por exemplo, daqui eu vou misturar as coisas, não? Vai ser abre. Presidente da Câmara, não vai ter nada de poder de presidente da Câmara, não? Mas vão ser duas. E a não, mas aí vai ser deixado o dia Não vai ter nada de pauta, não? para novembro, porque não vai dar os 10 dias também. Aí deixa a primeira ordinária do mês de Mas novembro. hoje é extraordinário, velho. É separado, velho. Aí sim, velho. Tá, mas aí se no dia Hoje é de dia, 25 não? não vai ter a ordinária, a segunda, que dia que vai ser? Vai ter a normal em novembro. Ninguém nem falou comigo adiante, eu tô na rua, não tem nem dormindo comigo nada. Não vai ser de grupo, não. Quanto no primeiro, agora? Adriano mandou de noite também. Os três projetos. Então tá, não foi enquanto não bota, já vê? Quinta. Todo mundo é de acordo? Sim. Todo mundo? Todo mundo.
Agora, o senhor presidente, você tinha o dever e a obrigação de convocar os vereadores. Porque eu acho assim, como você é o presidente, veio uma apresentação, que ele joga no grupo, o Zizi não viu o grupo, né, Zizi? Então eu acho assim, o seu presidente tem direito. Espera um pouquinho. E essa reunião, ela foi convocada nem nos termos do regimento interno. A doutora sabe, tem que convocar primeiro o presidente, ele tem que convocar no mínimo 3 dias os vereadores. Só que se eu falar com vocês isso aqui, não, projeto gente, mas presta atenção, quinta e sexta-feira a Câmara estava fechada. Mas não tinha como a gente vir aqui protocolar e fazer. Aí eu passei. Colocou isso no grupo sexta-feira. No grupo. Aí pronto, sexta-feira o presidente recebeu, protocolou, né? Foi. Pronto. Ele tem que receber, ele tem que comunicar aos vereadores 3 dias com antecedência. Eu tinha esse... Se vocês tivessem avisado pra gente que vocês não iam funcionar de quarta-feira em diante, a gente tinha. Só que a gente achou que na quinta-feira vocês voltariam. Eu não achei que ele não era extraordinário, achei que ele não era prefeito. Não é o... Eu sabia. Não é o... Na verdade, é a reunião ordinária do mês, vocês não tiveram da semana Mas quem passada. recebeu? Eles marcaram que o sentido é presidente. Não pode ser, não pode ter nada, pode ir no presidente. Não adianta trocar esse... Não, presidente, não presidente da Câmara, tudo errado. Gente, uma das coisas que podia resolver, então, já que muitos vereadores não olham no grupo, manda no grupo e manda no privado. Você vai discutir, então não é tão aqui hoje. Não, vamos projeto não vai separar não, papai. Vai dar ninguém vai fazer. Toda vez dá um... Mas aqui, Eu vou comentar ele, não fala assim. pode fazer dessa. Porque aí fica uma coisa certa com uma reunião ordinária do mês, a segunda que não teve. Isso, melhor. Não é melhor? Não joga essa aqui como normal. Será que não teve? Isso. E a do dia ficou ok, como só a diretora. Já sei que mesmo, fechou. Vai na minha. Aí tem que mudar só o cabeçalho. Deixa essa normal. Que tem que ir. Aí você já vai brigar, porque o juiz vai ter faltado na reunião. Não, mas aí, ele não nem podia falar nada do juiz, mas essa é uma extraordinária. Está mudando a ordinária, então. Na outra ele não veio, porque trouxe o testado, né? Na outra ele não veio, porque trouxe o testado. Pois é, mas essa. Aí agora seria sempre comunicado, né? Estou falando que não. Eu sei, eu falo assim, nós nem podemos penalizar ele, porque está mudando a coisa. Isso. E fica tudo certo no dia 25 só para o presidente. Você pega uma. Minha caneta foi pra lá, né? Na verdade, não sei se minha caneta. Eu já tenho culpa. Então tem a sua caneta. Só isso. Dois não. Guarda, aí eu só não vi, eu tô lá. Falta na final e uma. Mas é um 34, é porque deve colocar uma nexa a mais aqui. Cadê o outro 35, gente?
Será que eu assinei nele? O 35. Olha, não, cara, Parece que devolver ela. roubou, rapaz. Assinei. Falta então eu assinar em. Você assinou os dois ali? Estou faltando assinar no 33. É. Esse menino assim, né? Nem ele. O nome seu é tão grande aqui, né? Esse assinou doido. Você tá bom? De papel? A folha, eu acho que foi bacana. E esse aí, Não, então? 33. Esse não foi guarda o documento lá, todo mundo. Eu assinei de novo? Eu, falta 33. Tem mais um pouquinho, não? Assim não. 10, eu vou 10. Você tá passando até a falta de inscrição? Relaxa. É, totalidade, tudo mais. Você tem 3 não, Leandro? Faltando assinar. Não tem. Não passou no final. Passou? Só o terceiro. Olha quanto? 35 lá. Esse aqui falou, né? Tá? Todo mundo falou, né? A cópia de 66. Eu já consumi. Aí, joga no senhor. É mais um. Essa mesmo nome aí? Às vezes você é que não é como Esse aqui vai passar no doutor? Vai passar? Olha esse que passou. aquele radar de Goiás, vai funcionando tudo. Eu levei a multa do. Passei de 140, não esqueci. Não, mano. Esse é o nome. Não tem só não. É multiplica. Não veio cá, não. Ah, não? Então, 2 carreiros. Só começou a funcionar só em frente ao vai chegando aquele. Vai cá, menino. Paga pra mim. Não, o apertamento funciona, não? 60 por hora. Então você vai na seguinte? Porque ele não se era, né? Essa assinou. Aí, Radar, não fica até a vida. falei que tá faltando. É rápido, Ah, não, ué. Aquele não funcionou, ele fez as carreiras lá, tá funcionando, mas não funcionou só um lado, aquela reta, depois você passou o ponto lá. Sei. Então aquele lá começou livre. Deve ser um lugar que tomou multa até hoje. Ele não veio para os outros ainda. Quem é? Você não viu lasquinha? Eu tenho 2 anos no mundo. Olha, eu também 2 em 15 anos. A média boa. Aquele lá tá funcionando. Ô, Nil, Agora só no meio do mundo da hoje. Nessa minha vida, já perdi a carteira de carro sem levar nenhuma multa, só os outros lugares. Eu tomei 13, 23 anos. Sem levar uma. Eu tô vendo muito Pouso Alegre, em São Paulo, todo mundo em Pouso Alegre também. E radar só esse. Eu não levei um dia aqui na radarinha do Beipor. Eu não levei um. Passei no ficava ali e levei um carro em estrada, velho. Aí tem vai.
Olha, vamos lá. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só se vier assim, o quê? Peraí, não, meu, eu tenho um assinei aqui, não? Não pode dar nem de botar o projeto, liberar todo mundo, cada um ficar seu próprio. Cada um faz o seu serviço. Depois da sua mão, ele fazer, está usando então. Eu já estou sabendo. Do projeto de novembro, não sei nada. É o. Mas quinta-feira, quinta-feira é dia. Quem comprou o bagulho? Quem comprou? Eu. Fica lá de vontade. Vontade? É. Vontade não. Não, Você é verdade? não sei quanto. É. Não. Você levou? Hoje minha caneta acabou de. E aí, não assistiu? Bom, para quem precisa, eu provavelmente vai comprar uma aceita. Só que agora no momento não tem dinheiro. Porque as coisas que é nome, Deus é bom. Se você for vender, você vai perder, mas você vende a mesma coisa. O pé conversado, Hã? eu tinha prazo. Pois é. Ele vende, não? O jornal, se tivesse sido melhor, bem Gente, então, só ficou um projeto, viu? Tem lá para fazer as adequações do regime próprio, que tem que respeitar o prazo, a discussão do estudo, né? Fica o convite aqui para o pessoal do outro sindicato, os representantes, para poder participar da próxima reunião ordinária, né? Será na próxima primeira quinta-feira do mês de novembro, às 9 horas da manhã. Os projetos, né? Foi aprovado e a sessão está encerrada. Ô, gente, lembrando vocês que dia 25, embora vai ter a eleição do presidente, né? Então, ia ter reunião e não vai ser só eleição do presidente. Às 9 horas da manhã. Às 9 horas da manhã, dia 25. Quinta-feira. 25. Mais um bom dia a todos. Vamos